Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam acompanhando o programa. Eu estou hoje com um convidado que vocês vão entender que é diferente de todos os convidados que já tiveram aqui. Eu estou hoje com o Mauro Cunha, ele é conselheiro independente, ele participa hoje dos conselhos da BR Malls, da Klabin e da Vale. Ou seja, a gente está falando das maiores companhias nos seus setores, ou grandes companhias, as maiores do país. E o Mauro tem uma história, uma trajetória profissional que ele vai contar aqui para vocês, que explica por que eu brinco muitas vezes e falo que ele é o papa da governança. Assim, tudo que é de direito societário, desenvolvimento do ambiente de governança do Brasil, Mauro acompanha há muitos anos. Mauro, obrigada por você estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço aqui a sua presença. Estava fugindo de mim, mas eu consegui. Eu consegui para falar desse assunto que eu acho que enfim, para lá de relevante, né, Mauro? Mas eu brinquei, eu falei que você tem uma trajetória profissional diferente, você está conselheiro independente, mas fala um pouquinho de tudo que você já fez e por que você está tão ligado a esse desenvolvimento da governança no Brasil. Eu brinco que eu estou na minha terceira carreira, né? Eu tive uma carreira de analista e gestor de investimentos, depois tive uma carreira de chefe de ONG, né? Na MEC, que foi um período bastante interessante. E a minha terceira carreira é uma carreira de conselheiro de administração independente, né? E elas se entrelaçaram ao longo do tempo, né? Não parece, mas tem 23 anos que eu participo de conselhos, né? Então, de fato, muita coisa aconteceu desde lá. E realmente eu hoje estou dedicado só a essa atividade e dando aula de governança corporativa em alguns cursos do IBGC. Tive a honra de participar do curso também, aqui que a Exame patrocinou. Muito legal. Então, algumas atividades, tudo relacionado à governança aí, melhoria das empresas e melhoria do ambiente do mercado de capitais. Isso a gente conversa há bastante tempo já. Bastante tempo. Mauro, então eu não posso começar aqui esse papo com outra pergunta, Mauro. A gente acabou de privatizar a Eletrobras. Foi uma privatização que se deu pelo mercado de capitais. A gente tinha tido a BR Distribuidora, que foi... mas foi a Petrobras vendendo. Agora a gente teve o governo vendendo o controle, na verdade se diluindo, né, principalmente. Mas foi uma operação de mercado de capitais. O que isso significa para o Brasil? Olha, significa uma revolução sobre diversos aspectos, né? Primeiro, pelo que a Eletrobras representa, né? O que ela sempre foi no Brasil. A Eletrobras, eu acho que foi talvez uma das estatais mais vilipendiadas nos períodos ruins que nós tivemos de gestão de empresa estatal, né? Eu já tinha passado pela Petrobras e depois fui para a Eletrobras e vi uma diferença de estrutura, de governança assustadora, né? Então, menor na Eletrobras. Sim, sem dúvida nenhuma. E olha que você pegou a Petrobras ali no olho do furacão. No olho do furacão. Mas era uma empresa muito mais estruturada, né? E quando eu entrei na Eletrobras, o Wilson já estava lá há mais ou menos um ano e meio, e já tinha feito um trabalho de organização da governança absolutamente sensacional. A Eletrobras estava quebrada, né? E foi salva pelo Wilson Ferreira, no meu entendimento, um dos melhores CEOs do Brasil. E nós continuamos a preparar a companhia para ela poder ser privatizada, num trabalho de várias mãos, e acho que ali a gente teve uma conjunção de estrelas muito importantes, né? Com a liderança do José Monforte na presidência do Conselho, o Wilson como CEO, pessoas como Falcone no Conselho, Felipe Dias está lá até hoje, né? Sem dúvida nenhuma, a Elvira Presta, né, diretora financeira, que... dentre muitas, né, foi a grande heroína desse processo, né? Tem muita gente no Ministério de Minas e Energia também, no BNDES. Então, eu acho que essa privatização era uma privatização improvável no primeiro momento, né? Porque ela tinha muitos inimigos, né? A Eletrobras tinha suas empresas, suas controladas, que eram chamadas de descontroladas, né? Então, um grande trabalho que a gente teve no início foi, de fato, fazer essas empresas obedecerem a uma diretriz comum, né? Mas ainda assim empresas que têm uma autonomia muito grande, né? E que sempre tentaram ter a sua vida, seja por decisões empresariais, seja por decisões políticas, né? Que sempre havia essa pressão. Então a privatização da Eletrobras desmonta tudo isso, né? Desmonta
uma série de posições cobiçadas por políticos, né? Quer dizer, empresas sediadas em regiões, né? Com grandes orçamentos. Teve um custo muito elevado, sim, né? E acho que a Helena Landau foi muito vocal na crítica ao modelo, e ela estava certa, né, ao prever que o custo seria elevado, e ele é elevado. Quer dizer, eu acho que corre-se o risco de todo esse orçamento que foi colocado, né, para todos esses fundos do Nordeste, do Norte, de Minas, etc. E os jabutis que entraram depois, né? Quer dizer, você cria um fluxo... Isso você está falando da lei que permitiu isso. Né? Desestatização. Isso. Você cria oportunidades de clientelismo que estavam na Eletrobras e vão agora para outros lugares. Não sabemos se a governança desses lugares será melhor ou pior, né? Mas a Eletrobras em si, então, ela se liberta, né? Com ativos importantes, né? Passivos importantes também, e uma oportunidade, né? De uma presença nacional e de fato trazer uma produtividade para esses ativos e para a própria história da Eletrobras, que eu acho que vai ser fundamental. Então, minha eterna admiração a todos aqueles que foram resilientes nesse processo, né? Eu acho que está muito na moda falar mal do governo, né? Eu mesmo tenho as minhas frustrações, já fiz parte do governo e saí, você sabe disso, mas eu acho que é um mérito muito grande, né, de todo mundo que se envolveu nesse processo. E acho que ele não foi adequadamente absorvido pela sociedade e nem pela imprensa, né? A gente vê as pessoas falando mais de intervenção na Petrobras do que da consequência da privatização da Eletrobras. E isso vai ficar, né? Petrobras, acho que a gente vai continuar vendo esse filme durante algum tempo. Quando você está bastante concentrado na Eletrobras, Mauro, mas eu também queria falar um pouquinho do que significa, e se tem significado, às vezes não tem um grande significado, mas se tem um significado, a gente tem um mercado que foi capaz de dar conta desse modelo. Quer dizer, a gente teve a segunda maior oferta de ações que já foi feita no Brasil. A maior foi a da Petrobras, né, para colocar o pré-sal ali em 2010. Foram quase 34 bilhões. A empresa foi avaliada em quase 100 bilhões. Quer dizer, a gente teve liquidez e a gente teve fluxo para dar conta desse processo. Isso tem um significado para o mercado? Tem, Grazi, mas eu vejo isso com um misto de otimismo e apreensão. Tá? Porque nós tivemos um crescimento muito grande no mercado de capitais. A gente já viu esse filme antes, né? Quer dizer, a gente já tem estrada para ter visto outros momentos, né, de euforia, né? A gente lembra lá da onda de IPOs de 2006, 2007, né? Os recordes. A gente viu o que deu. Nós tivemos a onda de IPO agora e nós também já vimos o que deu, né? Com as empresas caindo 70%, 80%. Né? O mercado existe, ele é grande, ele é líquido, ele está aí, né? Ele absorveu uma operação como essa, mas para além do tamanho, como dizia o tio do Peter Parker, né? With great power comes great responsibility. E eu acho que isso a gente não conseguiu ainda. Essa responsabilidade do mercado de capitais para absorver, gerir e governar essas empresas, eu acho que não atingiu o ponto que a gente precisa, né? Então, com a Eletrobras é criada uma nova corporation, né, no mercado brasileiro. E uma coisa que a gente não tinha até, sei lá, começou ali com Renner timidamente em 2005, quando a JCPenney vendeu as ações, e aí foi surgindo, né? Foi sendo um processo. Você sabe que não começou com Renner, porque você assistiu a palestra do Ney Carvalho no seminário da MEC em 2015, né, que está no YouTube até hoje. E foi talvez a melhor palestra que eu organizei. Eu estou falando recentemente. Não, né? Mas é importante, Grazi, pelo seguinte, o ponto do Ney Carvalho... Recentemente, 2015, 2005, a gente está ficando muito velho. Pois é. O ponto do Ney Carvalho é que esse modelo societário que a gente está acostumado não é uma coisa que nós estamos destinados a ter, né? Isso foi uma invenção do getulismo e continua até hoje. Quer dizer, nós vivemos no Brasil de Getúlio. A privatização da Eletrobras
é um pequeno desmonte do Brasil de Getúlio, né? E o Brasil já teve, portanto, empresas sem acionistas controladores e voltou a ter, principalmente com a operação de loja Renner, e eu concordo com você. E nós vemos hoje no mercado, primeiro, um ceticismo de muitas pessoas, né, dizendo que tem que ter dono, tem que ter skin in the game, né, tem que ter alguém para tocar a companhia, né? E vemos algumas empresas sem acionista controlador que passam por desafios, né? Algumas desapareceram, deixaram de ser corporations, outras passaram por crises, né? Outras estão encontrando seu caminho, tem alguns casos de sucesso, né? Mas acho que fundamentalmente, quer dizer, nós vemos cenários de captura, de uma maneira geral. Pode haver capturas pelo executivo-chefe, né? Pode haver capturas por grupos pequenos de acionistas, né? Pode haver capturas por um eventual pelo próprio conselho, né? Um conselho que acabe querendo se eternizar no cargo, né? E isso tem que ser refletido, né? Porque como é que esse modelo vai funcionar? Quer dizer, esse modelo vai funcionar se todo mundo cumprir seu papel. E hoje, claramente, não se cumpre o papel, né? Existem gaps muito importantes na atuação dos conselhos de administração de uma maneira geral, mas existem fundamentalmente gaps na atuação dos investidores, né? Que para convivermos com empresas sem controladores precisam atuar como donos, né? E aqui que foi a minha grande... Independentemente de serem majoritários ou não. Exatamente, né? Principalmente os investidores institucionais, né? E eu dediquei meus últimos 2, 3 anos na MEC a trazer para o Brasil o conceito de stewardship, né? Criamos o código de stewardship e continuo achando que essa é uma peça fundamental do quebra-cabeça e que, infelizmente, ainda não se desenvolveu, né? Não se desenvolveu de coração, né, dentro dos investidores institucionais, não se desenvolveu na CVM, que depois da gestão Leonardo Pereira não teve absolutamente nenhum movimento de apoio a essa agenda, né? E essa agenda precisa do apoio do regulador para se desenvolver. A gente viu isso na Inglaterra, viu isso no Japão, viu em outros países, né? E se os investidores institucionais não agem como dono, aí de fato a empresa fica desgovernada, né? E aí você tem, inclusive, investidores menores, né, que conseguem ter um poder desproporcional na companhia porque o exercem, né? E isso é ruim. Porque os demais não exercem. Então, aquele que exerce acaba predominando. Da mesma maneira que a gente criticava lá atrás, né, no modelo de 1/3 ON, 2/3 PN, sem tag along, que você ainda botava uma empresa em cima da outra. Você controlava uma empresa com 17%, 17 vezes 17, com 0,27% do capital, fora aquelas pirâmides de telecomunicações que a gente conhecia. É a mesma coisa. Você tem um desalinhamento entre o poder político e o interesse econômico na prática, né? E isso faz com que as decisões sejam ruins. Então, eu acho que o Brasil precisa das corporations, né? Durante tempo demais, nós tivemos as empresas condenadas a crescer na velocidade do balanço do controlador, né? Só que a gente não criou o ambiente para que essas empresas possam se desenvolver de uma maneira saudável. A gente consegue criá-las, né? Existe demanda no mercado, mas a governança delas dá trabalho, né? E eu brinco que a governança é uma plantinha frágil que tem que ser regada todo dia, né? Se as pessoas não querem se dar o trabalho de regar, alguém vai fazer isso por elas ou então a gente vai ter ervas daninhas, né? Sim, sim. Mauro, você já deu um panorama interessante, porque eu ia brincar, eu ia contar aqui que a gente se conhece desde o tempo que a grande pergunta era quando é que o tag along ia voltar antes da reforma da lei ali em 2001, né? E aí você mostrou que falta um ambiente ainda de profissionalismo para lidar com essa estrutura de companhia. Na época que a gente começou a conversar, faltava... a gente
não tinha reforma da lei que trouxesse o tag-along de volta, né? Trouxe. Mais ou menos, né, Mauro? Pois é, esse é o problema. Tá ali no papel os 80%, né? Tá. O impedimento de voto em conflito também está na lei, né? O impedimento de voto também estão tentando tirar, né, Mauro? Não, mas já tiraram. Vai tirar para quê? É só para enterrar o morto, né? Porque a jurisprudência da CVM já matou. Desculpa. Imagina. Não, e aí o que eu queria te perguntar é assim, se são essas questões que a gente não evoluiu e que o mundo evoluiu, quer dizer, como é que a gente traça um paralelo de Brasil no desenvolvimento da governança mundo afora? Porque teve um momento ali na criação do novo mercado, isso já, vamos lá, mais de 20 anos, que a gente esteve na frente, que a gente foi modelo. Como é que a gente está hoje nesse panorama global? Bom, sem dúvida nenhuma a gente não é mais modelo. Tá? A gente, de fato, ficou para trás, né? E perdemos a corrida para se manter como um destino preferencial de investimentos, né? Então, você sabe que o Brasil já foi 25% do MSCI Emerging Markets, né? E hoje está cerca de 6%, né? E isso com a saída da Rússia, etc. Então, nós nos condenamos à mediocridade, porque o nosso PIB não cresceu, porque a China cresceu, mas também porque o nosso mercado de capitais perdeu a oportunidade de atrair investidores globais, né? As grandes casas mundiais fecharam as mesas do Brasil, né? Demitiram os analistas, né? Passaram a ter mesas de América Latina e começaram a fechar as mesas de América Latina também, né? Então, hoje, muita gente tem exposição ao Brasil de uma maneira marginal, né? Através de ETFs, né? E o que o vale. Isso, de fato, é muito ruim, né? Nós temos uma ilusão, né, de excesso de capital, mas eu acho que esse capital ele é muito volátil, né? E nos coloca numa situação de fragilidade por um eventual refluxo, né? E acho que há muito tempo a gente não vê, de fato, um fluxo sustentável de dinheiro para o mercado brasileiro, principalmente depois das revisões de dados do Banco Central, né? Então, o que sustentou o mercado brasileiro durante um bom tempo foi o investidor doméstico, né? Pessoa física e institucional, que, sobretudo com a baixa de juros, né, descobriu, puxa vida, tem um negócio ali chamado mercado de ações, né? Mas o Brasil, de fato, ficou para trás. Agora, eu não acho que a gente possa chegar e falar, putz, a gente tem que ser igual aos Estados Unidos, ou a gente tem que ser igual à Europa. Quer dizer, cada país tem a sua história, né? Tem o seu filme, não pode olhar a fotografia. Então, existem coisas boas no mercado americano, existem boas coisas no mercado asiático, existem boas coisas no mercado inglês, né? E a gente tem que olhar para esses mercados e ver o que a gente pode trazer de bom, o que a gente pode trazer de ruim. Eu acho que, fundamentalmente, nós jogamos fora os princípios, né? Os princípios que levaram à criação do novo mercado não existem mais, né? E nós acabamos, a gente estava brincando aqui sobre tag-along e voto em conflito de interesses, né? Nós criamos o mercado do Veja Bem, né? E o mercado do Veja Bem, ele é pior do que o faroeste, no meu entendimento, né? Eu explico. O faroeste é aquele lugar onde você sabe que não tem as regras. Então, você precifica os ativos de acordo com essa falta realidade, né? O mercado Veja Bem, você tem todas as regras ali, né? Você acha que está tudo bonitinho, e aí na hora que você tem um problema, alguém fala, veja bem, não é assim. Veja bem, eu sou a contraparte da companhia, mas eu posso votar na Assembleia, porque depois a gente vai ver se tem conflito. E isso acaba não acontecendo. Então, isso é excelente, é uma excelente tese para determinados patronos de causas, né? E seus clientes, mas ela mata o mercado de capitais, tá? E mata devagar, né? Por essas frustrações, né? E quando a gente conversa com os investidores estrangeiros, a gente percebe isso, né? E o Brasil acaba deixando de ser considerado um destino sério de investimento. Eu espero que isso seja cíclico, né? Eu espero que a gente encontre um momento de reencontro com esses princípios, né? Que a gente perceba que o casuísmo ele cobra seu preço, né? E que essa onda liberal, né, que atinge algumas pessoas, e veja bem, eu estudei em Chicago, então eu me considero um liberal.
Tá? Eu ia te perguntar isso. Você falou essa onda liberal, eu ia falar, mas você é ou não é um liberal? Até onde eu sou um liberal. Você eu é sou um liberal. E eu tive a honra de estudar com o Merton Miller, né? E ele dizia o seguinte, olha, o liberal, ele gosta de regras. Ele precisa ter regras. O liberal para no sinal vermelho, né? E você precisa disso né? para ter o mercado, né? A falta de regras, ou pior, a regra que vale para alguns e não vale para outros, porque essa percepção que o investidor estrangeiro tem no Brasil, ela não é compatível com o liberalismo como ele tem que acontecer. Tá? Só que eu acho que, particularmente no mercado de capitais, criou-se essa visão de que o custo de observância, então, é tudo que importa, então a CVM tem que sair da frente, não pode fazer nada, e o resultado é que a CVM virou uma máquina de absolvições. Né? Não há punição. Existem casos específicos e até curiosos, né? Punições milionárias que nunca serão pagas, né? Mas no dia a dia, quer dizer, a CVM virou uma máquina de absolvições. Nós tivemos o maior escândalo corporativo do mundo, de todos os tempos, e eu não estou exagerando, porque eu estava lá e eu sei disso, eu sei os números, de Petrobras. Eu vi as contas, e ninguém foi punido pela CVM. Teve uma punição ridícula ali por conta de uma decisão específica, né? As pessoas foram presas, as pessoas confessaram, né? E a CVM foi incapaz de encontrar inobservância de dever fiduciário no caso Petrobras. Eu não sei para que serve um regulador nessa situação. E não é só a Petrobras, né? Quer dizer, você teve vários outros casos, né? Onde acabaram não tendo punição. Quer dizer, a pessoa chega lá, passa no caixa da companhia, leva 150 milhões de reais e está tudo bem, né? O número já me diz o caso. Né? Isso cobra seu preço, né? E eu acho que a gente tem que botar a mão na cabeça, né? E saber, tá bom, aonde estão os checks and balances? Se a gente quer desenvolver companhias, inclusive sem acionistas controladores, onde o dono é o conselho, ou é representado pelo conselho, e você não tem checks and balances, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Né? Então, acho que a gente não conseguiu construir isso até agora. E eu brinco, né? Quer dizer, as pessoas, quando falam da profissão de conselheiro, né, dizem, mas o risco é muito grande. Né? Eu vou te fazer essa pergunta. Então faça, e eu respondo. Tá bom. A pergunta é, pensando em... enfim, a lei estava lá, sempre falou dos deveres do Conselho de Administração, mas até a gente ter Sadia Aracruz, ali em 2008, a gente basicamente esquecia que o conselheiro também, a gente ficava muito na administração executiva, pouco nos conselheiros de administração. Ali parece que o pessoal acordou que o conselho tem função, tem papel, tem estrutura. Quer dizer, de lá para cá, você viu um desenvolvimento dos conselhos? Se ele é suficiente? Tá, primeiro deixa eu te perguntar se de lá para cá você viu algum outro caso parecido e emblemático como esse. Você viu conselheiros sendo responsabilizados? É isso que eu ia te perguntar, de condenação. Não vi. Esse é o ponto. Tá, então, a resposta é não existe. Né? De lá para cá, os conselhos melhoraram? Sim, melhoraram. Tá? Melhoraram porque também era uma piada. Né? Quer dizer, os conselhos eram... eles não existiam. Né? Sim. E hoje existem alguns. Né? São os conselhos dos sonhos? Não. São conselhos perfeitos? Não são. Né? Mas eu acho que estão sendo criadas algumas práticas, né? e algumas visões do que um conselho tem que fazer que eu vejo com otimismo. Né? É claro que a gente ainda volta naquele negócio do check the box, né? Do conselheiro que não quer decidir, que qualquer coisa, mas eu quero um parecer, né? E que não lê o material, e que não conhece a companhia. Então, isso tudo é bastante frustrante. Né? Então, acho que algumas vezes o conselheiro que quer trabalhar, ele acaba sendo criticado. Tem fama de chato, né? Tem. Mas, aos poucos, quer dizer, isso vai amadurecendo. Né?
eu mesmo vejo sempre uma evolução nos conselhos que eu participo, do momento que eu entro para o momento que eu saio, né? Às vezes as pessoas podem até reclamar muito de mim durante o processo, mas acho que no final o filme deixa claro que o resultado é uma evolução, né? E no final do dia, Grazi, o conselho precisa agregar valor, né? Eu estava conversando com um chairman no outro dia, né, sobre qual é o nosso objetivo aqui, né? Então nós temos que melhorar no ranking da empresa de consultoria que faz a avaliação do conselho. E eu respondi para o chairman, olha, eu discordo, eu acho que a medida do nosso sucesso é a gente poder conversar com o nosso CEO e perguntar se esse conselho está agregando valor, né? E medir como é que a gente evolui ao longo do tempo, né? E eu acho que essa tem que ser a postura, né? Aí, se a gente tiver essa perspectiva, eu acho que os conselhos melhoram. O que é um conselho que agrega valor, Mauro? O conselho que agrega valor, ele desafia e estimula a administração. Ele consegue ter formulação estratégica, né, em parceria com a administração. Ele consegue agir como dono, né? Ele consegue ser transparente e essa talvez seja a grande fraqueza que existe hoje. Os conselhos ainda não querem ser transparentes e depois a gente volta a esse ponto, né? E os conselhos têm um nível de discordância saudável, né? O Eduardo Bartolomeu, presidente da Vale, né, usa muito a expressão chronic unease, né, que é aquele desconforto crônico, né? O conselho tem que ser desconfortável, né, por esse aspecto. E, ao mesmo tempo, tem que ser um lugar onde a gente quer estar, né, onde a gente se sente desafiado, né, e até por entender que agrega valor. O conselho onde todo mundo concorda é um péssimo conselho. Ele não deve existir. Ele não tem uma razão de existir, né? Por outro lado, o conselho fracionado, politizado, né, onde cada conselheiro tem uma agenda específica, né, também não agrega valor, né? Uhum. Então, é mais arte do que ciência, né? Isso tem que evoluir ao longo do tempo. De novo, olhar o filme da empresa e não a fotografia, né? Esse é um problema que acontece de vez em quando, né? Então, eu vou tirar uma fotografia aqui, vou vir com a matriz de competência e essa aqui é a verdade absoluta, né? É a tábua dos 10 mandamentos que diz como o conselho tem que ser. E não entende a história da companhia, a história da base acionária, o engajamento com essa base e como é que você melhora ao longo do tempo, né? Então, eu acho que esse ciclo da vida do conselho precisa ser entendido. Então, esses são alguns aspectos, né, do que eu acho que faz um bom conselho. Eu acho que nós já temos algumas empresas com bons conselhos, né? Eu desconheço conselhos ótimos, né? Mas lá fora tem conselhos ótimos? Esse que é difícil, né, de responder isso. É muito difícil, até porque os conselhos não são transparentes. Então, eu volto a esse ponto, né? Para você ter uma empresa que não tem dono, né, você tem 2 cenários possíveis. Um é que o conselho acaba dominando o processo, né? E nas empresas americanas isso acontece muito. E como o CEO é chairman, é ele que acaba dominando o processo todo, né? E o conselho se auto-perpetua, é ele que faz a própria sucessão, e você tem muito pouco... De vez em quando aparece um ativista ou outro, mas você não tem uma representatividade efetiva da visão da base acionária. E isso acaba acontecendo, levando a um momento de crise, de descontinuidade. Vem um M&A, vem um ativista, etc. Para o conselho funcionar, partindo do princípio que nós temos investidores responsáveis do outro lado, né, o conselho precisa se engajar, em primeiro lugar, e aqui entra o stewardship, mas precisa ser transparente, né? Uhum. Precisa dizer o que está acontecendo, né? Nós teremos uma evolução muito grande quando finalmente os conselhos fizerem um disclosure sobre os seus processos de avaliação, né? Que não precisa dizer qual é a cor da cueca do conselheiro tal, ou se ele dorme na reunião, etc., mas que dê para o investidor a perspectiva do colegiado como um todo, está agregando, o que está faltando, o que está sobrando, e dos movimentos, né, de entradas e saídas de conselheiro, por que isso está acontecendo,
né? Transparência de atas, né? Quer dizer, como é que você pode saber se um conselheiro faz um bom trabalho se as atas não são publicadas ou são publicadas de maneira telegráfica? São absolutamente telegráficas, né? Para as que geram efeitos perante terceiros, né? E aí você cria aquela situação chata de quando você quer transmitir uma visão para o acionista, né? Você imagina um conselheiro independente que tem uma visão diferente sobre um assunto crítico para a companhia, né? Qual é a única ferramenta que ele tem? É fazer um voto separado. Fazer um voto separado, Grazi, é desgastante. É desgastante e não é para ser assim. Porque, de fato, o colegiado ele tem que funcionar e tem que ter uma confiança mútua, né? Quando você faz um voto discordante, essa confiança ela é balançada, né? Fica parecendo que você quer ser do contra, exatamente, que você quer exatamente. O que tumultuar o processo. Ou que quer se proteger juridicamente para os outros se darem mal, ou que você quer aparecer de certa maneira, entendeu? É mal compreendido, né? Às vezes isso até é um fato, né? Mas quando você faz isso de maneira bem intencionada, as pessoas não interpretam dessa forma porque não existe a cultura da transparência, né? Se a transparência existisse, quer dizer, esses posicionamentos eles seriam claros de uma maneira muito mais natural. Sim. Né? E aí, quem está de fora teria capacidade de entender, putz, esse conselho agrega, né? Esses conselheiros estão agregando, esses não estão, então eu vou votar da seguinte maneira. De novo, não acontecendo isso, quer dizer, como é que o conselheiro transmite para os investidores, no momento de uma assembleia, sua visão diferente ou que de fato está agregando valor se ninguém está vendo o que está acontecendo lá dentro, né? Aí entra esse desenho que é objeto de crítica, e algumas vezes com razão, das campanhas no período pré-assembleia, né? Que é uma forma de resolver uma fraqueza que os conselhos têm dessa falta de transparência e falta de engajamento, né? Também, o que deve acontecer ao longo do ano todo, acontece, um mês antes da Assembleia, né? Sim. Sim. Você falando agora, né, Mauro, a minha forma de resumir isso é que o conselho se esconde muito atrás da minha função estratégica, né? Tudo que eu trato é extremamente estratégico. Portanto, tudo que eu trato aqui não pode ser dividido, né? Só que, hoje em dia, também existe uma pressão de transparência nas companhias, que quando você está falando de um plano de investimento, ele é conhecido. A empresa tem o dever de... Então, não existe por que aquilo... É meio isso, Mauro? Assim... Eu te falo que 80% do que acontece nos conselhos não tem problema nenhum divulgar, tá? A pressão pela não divulgação, acho que ela acontece de duas fontes. Primeiro, do jurídico, né, que tem essa visão do só publica o que gera efeito perante terceiros, e é uma questão de formação. Né? Isso gerar efeito perante terceiros é assim, a proteção, né? Vamos fazer o obrigatório legal, isso. Né? A lei obriga a divulgação dos atos que geram efeitos perante terceiros. Isso. O que não quer dizer que ela proíbe os demais, né? Então, a cultura jurídica brasileira, ela parte do princípio que só divulga aquilo, né? E eu nem culpo os advogados de pensarem dessa maneira, porque foram, assim, doutrinados assim. Agora, os conselheiros não têm que também se curvar aos advogados. Eles têm que pensar na função deles mais ampla, né? E a amplitude do trabalho do conselheiro é muito grande. Mas tem uma outra fonte também, que eu acho que isso gera um elan do trabalho do conselheiro, né? Um status, né? Aquela coisa misteriosa, não, aqui ninguém pode entrar, né? Que é detrimental também, né? Então, às vezes a gente, acho que o bom conselheiro precisa sempre visitar as operações e tudo. Acabei de voltar de uma visita importante lá em atividade da Vale, e normalmente quando chegam os conselheiros, né, há uma reverência excessiva, né? Como se, de fato, fossem pessoas que estão num lugar separado tomando decisões maravilhosas, né? São iluminados, etc. E é muito importante as pessoas entenderem que os conselheiros são pessoas normais, né? Que erram, que acertam, que têm dúvidas, que têm inseguranças, né? E que estão abertos a aprender também, né? E tem que aprender muito com a companhia, né? Com o conhecimento que existe ali dentro.
Então, eu não acredito que um conselheiro tenha capacidade de fazer um bom trabalho se não tiver o hábito de visitar a empresa e viver a cultura da empresa, né? Também não basta chegar lá e fazer um tour, assim, quer dizer, você precisa conversar com as pessoas. Pode ser turista, né? Pois é, você precisa entender, e hoje se fala muito em transformação cultural, né? Quer dizer, como é que você vai implementar uma transformação cultural se você não conhece a cultura, se você não está inserido na cultura? Você não tem o ponto de partida, né? Isso. Então, acho que são pontos de melhorias importantes para a gente. É difícil. Isso que você está falando, eu estou imaginando aqui um mundo mais eficiente em tudo isso, e a sensação que eu tenho porque a gente viveu as ondas, né, em que ter o controlador era péssimo, majoritário. Depois tinha que não ter dono nenhum. Aí depois não ter dono nenhum, quando veio a crise de 2008, virou uma coisa ruim. Você precisa ter um acionista de referência. Mas a sensação que eu fico te ouvindo é que se a gente tivesse conselhos que fizessem o seu papel e que se a gente tivesse investidores cientes da sua responsabilidade sobre o capital e sobre as empresas, essa é uma não discussão, é isso? Eu acho que você tem toda a razão, é uma excelente colocação. Todos os modelos podem funcionar muito bem, né? Só que as empresas precisam se estruturar e agir de acordo com seus próprios modelos, né? Existem empresas com acionistas controladores que são muito boas, controle familiar, que são muito boas. E existem empresas sem controlador que também podem ser muito boas, né? Agora, quando você tem uma dissociação entre o modelo societário e aquilo que os órgãos de governança precisam fazer, você tem problemas, né? Então, o conselho ele acaba ficando numa interface importante que define isso, né? E aí acho que você colocou muito bem, né? Se o conselho estiver funcionando bem, o modelo é pouco relevante para o sucesso, né? Porque você pode ter uma determinada empresa que vai precisar de um modelo com acionista controlador por determinadas razões, né? E pode ter sucesso, e a empresa que não terá esse modelo e também vai ter sucesso. Entendi. Interessante. Quer dizer, e é diferente o papel em cada um? Então, por exemplo, um conselho de uma empresa que tem controlador faz parte da função desse conselho dosar o poder desse controlador de influência? Veja bem, sim, mas eu acho que é mais amplo do que isso, né? Quer dizer, o conselho ele tem que representar a pluralidade dos acionistas. Estamos falando de empresas de capital aberto, né? Então, Sim, se tiver controlador, vai ter também outros grupos de acionistas, né? E acho que é importante ele evoluir para eliminar a ideia do representante do controlador e do representante do minoritário, né? Na maior parte das empresas onde eu atuei, eu fui eleito por acionistas minoritários. A primeira coisa que eu faço é dizer, eu não sou representante dos minoritários, né? No site da Petrobras tinha isso, eu pedi para tirar na época. Eu sou eleito pelos minoritários, né? E isso causa uma diferença muito grande, porque o representante está lá para agir por ordem e conta, né? Interesse dele. Exatamente. E quando se entra na sala do conselho, quando se senta naquela cadeira, tem que se agir para todos os acionistas, né? Então, o conselho da empresa de capital aberto, ele precisa trazer, portanto, conselheiros independentes, né, que têm o papel de aprimorar o processo decisório. Não porque serão melhores do que os indicados pelo controlador, ou até mesmo pelos membros da família, que na maior parte das vezes conhecem o negócio muito melhor do que o independente, que não é original daquele negócio, né? Mas o processo decisório ele se beneficia das diferentes visões de mundo, né? E aqui, Grazi, a gente entra numa questão que acaba sendo um pouquinho distorcida também, que é a questão da diversidade. Eu ia te falar. A gente está falando de diversidade, e qual diversidade a gente está falando? Pois é. Então, a diversidade ela acaba hoje falando de gênero, né? Devagarzinho, mas crescentemente de etnia, né? Mas o que é importante a gente entender é que isso tudo são proxies para modelos mentais diferentes, né? O que é importante é que esse colegiado possua uma diversidade de modelos mentais, para a gente não pensar igual, né? Não adianta nada
trazer uma mulher para o conselho que teve exatamente a mesma formação que eu, né? Não adianta nada. Vai adiantar alguma coisa, porque ela vai pensar diferente de mim numa série de questões, mas Entendi seu ponto. Ela precisa ter uma diversidade que vai além do gênero. Exatamente. Né? Então, o conselheiro independente, ele já traz alguma diversidade de modelo mental em relação aos conselheiros internos, né, que têm história na própria companhia. Né? E eu acho que isso que a gente tem que construir. Eu sempre menciono nos meus cursos, né, o texto daquele livro Wisdom of the Crowds, né, que diz que como é que pode, se as pessoas sempre dizem que um camelo é um cavalo projetado por um comitê, né, por que no ápice de todas as organizações você tem um comitê, que é um conselho, em vez de ter uma única pessoa? E a explicação é que todas as pessoas têm vieses, né? E se a gente faz um colegiado com diversidade, os vieses se anulam e a gente toma a decisão mais próxima da decisão ótima, né? Se nós fazemos um colegiado com pessoas iguais, os vieses se acentuam. Então é pior ainda, né? Então, eu nunca vou querer participar de um conselho... É a mesma discussão da bolha das redes sociais. Isso, exatamente. Eu não vou querer participar de um conselho com 7 Mauros, né? Vai ser um péssimo conselho, né? Então, eu quero ter pessoas diferentes, quero ter pessoas que desafiem. E dá trabalho. Dá trabalho, dá aquele desconforto que eu te falei, né? Às vezes a gente fica, puxa vida, não tem sentido essa discussão, mas tem que ter essas discussões e tem que ter essas visões de mundo diferentes, né? E é isso que faz com que o trabalho do conselho seja mais demandante do que as pessoas costumam achar. Mauro, e pensando nessa evolução do conselheiro, que passa pela cobrança do acionista, então, portanto, passa pelo engajamento do investidor, né? Eu me lembro que numa reunião que você também estava, a gente estava junto do ICGN, que eu estava vendo ali os debates sobre engajamento. Eu lembro que num determinado momento eu falei assim, mas eles estão falando de dar essa satisfação para quem exatamente? E aí a gente estava falando, eu fiquei embasbacada que a gente estava falando do investidor final, ali da ponta mesmo, assim. A gente ainda não tem essa visão de valor aqui no Brasil, né, Mauro? Queria entender um pouco, olha, a pergunta vai ficar meio confusa, mas você vai entender o que eu quero falar, porque a gente já teve essas discussões filosóficas em outros momentos, assim, com base bem filosófica mesmo, que o investidor tem que agir no melhor interesse, mas ele tem um representante, que é um gestor de fundo, e a pessoa física também tem que entender o valor que tem este gestor, para fazer essa diferença. Quer dizer, a sensação que eu tenho é que a gente tem um gap, inclusive na percepção de valor do gestor. Não tem aqui no Brasil, ou não? Sim, acho que você tocou em muitas coisas importantes aí, né? Quer dizer, todo mundo adora falar do aumento dos investidores, pessoas físicas nas empresas, né? Então tem empresas hoje com 100 mil, 200 mil CPFs na base acionária, todo mundo comemorando isso. E tem um lado positivo que eu acho que também é a diversidade no processo decisório do investidor, né? Porque se eu fosse um diretor de RI, quer dizer, acho que um objetivo fundamental dessa função é assegurar que você tenha uma base acionária diversificada, para que não esteja todo mundo tomando a mesma decisão na mesma hora, com efeito manada, né? Então, esse é um aspecto positivo. Porém, eu vejo com algum ceticismo, né, esse endeusamento do investidor pessoa física, e vejo desde a época que a Bovespa, né, tinha Bovespa vai à praia, né? Bovespa vai à praia, o Pelé, né, ganhava milhagem, não sei o quê. Isso para mim gera problemas, né? Porque se você tem uma doença, você não vai se automedicar, você vai ao médico, né? Se você precisa investir, você vai a um profissional, que é um gestor de investimento, né? E esse valor, essa percepção de valor não existe de maneira muito clara, né? A indústria de fundos de investimento vira aquele negócio de brigar com o Ibovespa, etc. e tal, mas acaba não se tornando o financial advisor que as pessoas de fato precisam, né?
Então, se você tem então um médico que está atendendo das 8 da manhã às 8 da noite, né? E fazendo a sua carteira de investimentos ali, quer dizer, qual é o embasamento que ele vai ter para aquele risco que ele está tomando, né? E eu acho que um resultado disso, né, são esses exageros, né, de debates de investidores, pessoas físicas, que eu acho que causam ruído na vida das companhias, né? Então, acho que deve existir, mas acho que talvez o pêndulo tenha ido um pouco longe demais e vai haver um ajuste, né? Então, a minha previsão é que, em termos relativos, a gente vai ter uma redução de pessoas físicas na base acionária, né, e um aumento do investidor institucional brasileiro, né, seja ele fundo de investimento ou fundo de pensão, né, que é o investidor institucional de longuíssimo prazo, né, que é onde as pessoas devem concentrar as suas reservas para aposentadoria, etc. Mas se a gente não tem uma indústria em que o gestor faz o seu papel, e a gente tem fundos renomados que são cultuados, não vou citar nomes aqui para não deixar ninguém desconfortável, inclusive para não esquecer ninguém, mas que fazem esse papel e que claramente a sociedade, enfim, de investidores vê um valor nisso. Mas se a gente tem, ao mesmo tempo, um gestor ali mais pasteurizado, digamos, também fica fácil do investidor não querer, né? Olhar isso como custo. Você acha que passa um pouco por isso? Mas veja só, tem uma premissa dentro da sua pergunta, se me permite interpretar assim, que o gestor tem que ser ativo. Não necessariamente. O investimento passivo tem um valor muito grande na construção de um portfólio de longo prazo, tá? E o investidor passivo também tem um papel de engajamento e responsabilidade que está sendo construído, né? Então, a gente vê os grandes gestores de fundos passivos lá fora, BlackRock, State Street, Vanguard, aprimorando as suas ferramentas de engajamento, o que é positivo, porque no final do dia, esse é o cara que não pode vender, né? Ele está obrigado a ter investido, ele precisa agir como dono, né? Então, não acho que ser gestor ativo necessariamente significa ser um bom gestor, ser um bom dono das empresas, tá? Você pode ser um bom gestor no sentido de trazer boa rentabilidade para os seus clientes, mas não ser um bom dono de empresas. Inclusive, é engraçado que eu ouvi essa frase, um pouquinho estilizada, de um excelente gestor falando sobre um outro excelente gestor, né? De todo o respeito que A tinha por B, mas que, do ponto de vista de ser empresário, B deixava a desejar, né? Então, eu acho que a gente pode ter um problema do ovo da galinha, né? De se o mercado de fundos amadurece com a velocidade que precisa amadurecer, no sentido de ser responsável, de agir como dono, de entender a sua função social, de entender a sua externalidade, né? E, portanto, a sua obrigação de agir. E das pessoas físicas também entenderem que serão melhor atendidas, né? E terão um resultado de longo prazo superior se suas reservas estiverem sendo administradas de maneira profissional. É difícil, né? Equilibrar tudo isso. Não é fácil, bem não. Difícil, é bem difícil. Né? E deixa eu só acrescentar um ponto, Grazi, porque essa questão da externalidade é importante, né? Os gestores, principalmente os gestores ESG, né, adoram cobrar das empresas, né, sobre as externalidades, né? Você fica antecipando todas as minhas perguntas, poxa vida. Não, juro que não. Juro que não. Mas vamos lá, continua. Só para brincar um pouco. Mas eu vou falar sobre esse aspecto, né, da comparação dos gestores, né? Então, você cobra, né, em relação às externalidades. Mas por que os gestores de fundo não pensam sobre as suas externalidades? Tá? É uma reflexão que eu gostaria de deixar. Interessante. Eu ia trazer o ISD. Viu? Eu parei no meio. Trazer o ISD para a conversa, porque assim, eu me lembro, numa das vezes que a gente estava discutindo governança, muitos anos atrás, quando eu ouvi a primeira vez falar sobre Bob Monks, foi você, falando sobre não votar com os pés nas empresas, ou seja, não ir embora das empresas, participar
começo da discussão sobre ativismo, né? A sensação que eu tenho é que o ESG está passando por um momento meio parecido com o que a governança passou muitos anos atrás, porque ainda que ele esteja dentro do ESG, né? As pessoas esquecem. As pessoas esquecem. Mas o lado da sustentabilidade, o lado social, está passando por esse momento, porque o ESG hoje, ele está aí, todo mundo fala que se preocupa com ele, assim como falavam sobre governança, só que ele é usado como filtro, essencialmente. Essa é a sensação que eu tenho ainda. E muitas vezes um filtro bem raso. O que é uma atuação que pode favorecer o ESG de fato? Quer dizer, vai precisar de um ativismo dos investidores em relação ao E e o S também? Primeiro vamos tirar o peso da palavra ativismo, né? Porque ela é aquela coisa assustadora, né? De que, barbarians at the gates, né? Sim. Então, também não gosto do desuso do ativismo, porque ele tem o seu lado positivo, né? As pessoas gostam de dizer, eu sou ativo, não sou ativista. Você pode ser ativista sem ser agressivo, né? Sem ser intervencionista e sem ser pode estratégico. Ser construtivo, exatamente, né? ativista construtivo. Exatamente. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu gosto de dizer que I e S sem G é greenwashing. Então não dá para a gente começar a falar de ESG se a gente não começar a falar de governança. E eu hesito um pouquinho de dizer, se vai acontecer o que acontecer com governança, porque governança, o filme não parou. Não parou, né? E pelo contrário, a gente tem gaps muito importantes. Né? Agora, a agenda está evoluindo, ela está criando raízes em muitas empresas, raízes de verdade, né? E a gente vê algumas empresas mudando. Né? Eu já trabalhei em empresas onde a parte de sustentabilidade respondia ao marketing. Eu já trabalhei em empresas onde... Ainda tem muito. Não. Sim, onde a área de sustentabilidade responde para relações com investidores. Né? Para mim, sustentabilidade tem que estar vinculada à estratégia. Tá? E nós tínhamos isso na Eletrobras, né? Tinha um comitê de estratégia, governança e sustentabilidade. São os 3 temas que estão umbilicalmente ligados. E se você avança um sem avançar o outro, você tem problema. Eu dei uma consultoria numa empresa, fez um excelente trabalho na construção de uma política e de uma estratégia de sustentabilidade e também fez um planejamento estratégico ao mesmo tempo. Só que fez um aqui e fez outro aqui. Consultor A para essa, consultor B para essa. Elas não se falavam. Né? E isso é muito ruim. Então, é fundamental que as questões de meio ambiente e sustentabilidade elas estejam vinculadas à estratégia, tá? Estejam próximas, porque elas são essenciais. E governança também. Né? A grande dificuldade de fazer isso, né, quando você pensa, por exemplo, em comitês de um conselho e tudo, é que as pessoas tendem a achar que quem entende de governança não entende de meio ambiente. Né? Ou quem entende de estratégia também não quer falar de mudança climática. Né? Isso é um problema. Né? Porque tem que falar, porque os assuntos estão ligados. Né? Então, a gente precisa de pessoas que falem essas línguas, né, para poder desenvolver adequadamente a capacidade de formulação estratégica do Conselho. Então, essa é uma das razões pelas quais a pressão para que haja especialistas nos conselhos, ela é uma pressão que pode ter consequências negativas. Né? A gente coloca um especialista em qualquer assunto, em governança que seja, no conselho. Se a pessoa só entender de governança, ela não vai olhar as outras coisas. Né? Um especialista em contabilidade, né? Não vai olhar as outras coisas necessariamente. Né? É claro que a pessoa pode ser um especialista, porque essa é a formação da pessoa, e se estender. Para sentar no conselho de administração, precisa ter uma visão ampla. Uma pessoa que senta no conselho precisa entender a demonstração financeira, precisa saber fazer perguntas a partir dela, né? Ainda que seja um especialista em diversidade. Né? Uhum. Então, eu até me perdi da pergunta original que você fez, né? Mas eu acho que essa evolução do ESG ela vai passar
pela absorção dela dentro do processo de formulação estratégica. As empresas que fizerem isso estarão, de fato, amadurecendo e fazendo o que precisa ser feito. Eu estava perguntando sobre o papel do investidor nisso. Então, o papel do investidor pode ser cobrar esta relação? Absolutamente. Entender como funciona o processo de formulação estratégica, né? A gente vê uma demanda muito grande, né, das métricas, né? Agora a CVM regulando, SEC regulando, etc. E as métricas são importantes, tá? Eu não vou dizer que não sejam. Agora, pode ter métricas diferentes para uma empresa e para outra, tá? Eu temo a terceirização do ESG, como foi terceirizada a análise de crédito para as agências de rating, como se terceirizou em parte a análise de governança para os proxy advisors, né? E isso é um sintoma de preguiça, tá? Preguiça de fazer o trabalho que tem que ser feito pelos investidores institucionais de uma maneira dedicada, né? Eu entendo que um grande gestor que participa em 1.000, 2.000, 8.000 empresas tem dificuldade de entrar no caso a caso, né? Uhum. Mas isso é parte do problema, né? De alguns gestores talvez tenham ficado grandes demais. É preciso entender. Deixa eu refrasear. É preciso ter, sim, né, um scorecard, né, de métricas de ESG, mas é preciso mergulhar na companhia e entender o que tá sendo feito, tá? Então, eu tenho essa dificuldade em empresas onde eu participo hoje, né, onde muitas vezes há muito trabalho bom que está sendo feito, mas que, como ele demora para trazer resultado, ele necessariamente demora, ele acaba não sendo visto. Um processo que eu tenho feito, por exemplo, eu participo de alguns comitês de remuneração, né? Tirar os fatores ESG dos painéis de remuneração de curto prazo para irem para os painéis de longo prazo, Uhum. né? Quer dizer, por que eu vou ter no painel de curto prazo emissão de gases de efeito estufa? Se as ações que eu tenho que tomar para, de fato, ter uma redução sustentável disso, elas só podem ser apuradas a longo prazo. Então, isso tem que estar impactando a longo prazo. Entendi. Mauro, acho que uma última pergunta, eu não sei nem se ela é melhor última pergunta, mas era uma coisa que eu tinha me cobrado de perguntar, porque eu ouvi de um gestor de fundo falando sobre a necessidade da gente encarar um pouco o debate sobre remuneração de conselheiros. E você está na cadeira, obviamente, as pessoas que estiverem nos ouvindo podem entender que você tem as suas posições por você estar na cadeira, é desconfortável falar, mas eu acho importante falar sobre isso, porque toda vez que eu vou olhar um pacote de remuneração, a gente tem uma diferença brutal entre os executivos e os conselheiros. É para ser assim, e eu me lembro lá atrás do ponto em que se discutia que uma boa remuneração de um conselheiro era uma remuneração que ela era atraente, porém não causasse dependência daquele profissional, daquela função. Eu não sei como isso evoluiu no tempo e como é que a gente debate isso sem causar essa dependência, sabe? Eu acho que essa frase está muito bem colocada e ela não é simples de implementar, tá? E eu acho que um grande sinal da dificuldade desse processo é, primeiro, a percepção de que, sim, acho que as remunerações de conselho são inferiores ao que deveriam ser, quando você tem um conselheiro que realmente trabalha e faz a conta da remuneração por hora, né, vis-à-vis o que seria essa remuneração de uma pessoa dessa mesma senioridade. Então, essa é a conta que eu faço e ela não fecha, ela não fica de pé. Ao mesmo tempo, a remuneração é o preço, né? E preço é o que regula oferta e demanda. E nós vemos uma oferta muito grande de conselheiros no mercado, né? Quer dizer, existe muita gente querendo ser conselheiro, né? Por 500 razões, né? E a gente pode debater se essas razões são certas ou não são certas. Se a gente aumenta a remuneração dos conselheiros, essa distorção vai aumentar mais ainda, né? Então, eu acho que o entendimento da responsabilidade ele tem que ser
ele tem que ficar mais claro, porque hoje ele ainda não está claro. Tá? Dito isso, acho que sim, de uma maneira geral, é preciso que haja esse entendimento do valor desse trabalho nesse nível de senioridade, né? Dado o número de horas envolvido, né? Um conselheiro responsável não pode estar em 10 conselhos, né? Ele tem que estar num número limitado de conselhos. E eu acho que tem uma outra discussão que tem que acontecer da remuneração em ações, né? Vinculadas a ações. Né? Não estamos falando para conselheiros. Há um preconceito no Brasil contra esse sistema e isso, na minha cabeça, não faz nenhum sentido, porque se a gente diz que o conselho é o fiel depositário da estratégia e, portanto, do retorno de longo prazo, eu acho que faz muito sentido que ele tenha alinhamento, né? Não pode ser stock option, quer dizer, para deixar o conselheiro rico da noite para o dia, né? Isso também é ruim para o executivo, né? Mas eu me lembro quando a gente escreveu o código do BGC da 3ª edição, né? A gente tinha lá uma frase, eu acho que está até hoje lá, não tenho certeza, que para a gente enfrentar esse preconceito, né? A gente não estava muito claro se o código ia recomendar ou evitar remuneração em ações para conselheiro. E a cláusula ficou mais ou menos assim. Se por acaso houver, a forma de cálculo precisa ser diferente da fórmula de cálculo dos executivos. E isso é muito importante, né? Então, eu acho que é importante, sim, que exista a remuneração em ações. Isso tem que ser considerado dentro do pacote global de quanto se paga, quer dizer, não é um algo a mais, né? E acho que os próprios conselheiros podem fazer isso. Em algumas empresas que eu participo, eu faço aquele plano individual de investimento, que nenhuma empresa gosta porque dá trabalho, né? E pouca empresa faz. A própria CVM agora acho que está um pouco mais acostumada com esse processo, onde você pega um pedaço do seu salário e bota em ações da companhia, né? Então acho que isso é uma prática saudável e que tem que ser reconhecida. Agora, tem que tomar muito cuidado, né, para não gerar, como você mencionou, essa dependência. O conselheiro precisa ter a capacidade de renunciar num determinado momento, se for importante. Não que a gente queira que isso aconteça, né? Mas essa possibilidade precisa existir. Ou de divergir, né? A grande questão é se ele tem que estar confortável em divergir quando ele precisar divergir, sem que aquilo signifique uma expulsão, né? Disfarçada, né? Uma demissão disfarçada. Exatamente. Tá bom, Mauro. Olha, eu tenho 1 milhão de outras perguntas ainda, mas a gente tem um tempo definido, então a gente vai fazer o seguinte, você volta daqui a um tempo. Aí, eu já tá fugindo de novo. Mas você volta daqui a um tempo, a gente... eu vou escolher um tema e aí a gente volta para... É que algumas vezes, Grazi, eu acho que esses temas acabam sendo chatos, as pessoas não têm muita paciência para falar de governança, entendeu? Então, acho que uma das hesitações que eu tive para vir aqui falar com você é falar, será que os ouvintes vão ter interesse nesse assunto, nesse nível de detalhe, né? Mas eu deixo a teu critério. Tomara que sim. Eu também não sei, mas eu acho que... eu também não sei e infelizmente, Mauro, assim, o que a gente vê é que a profundidade, ela muitas vezes não é valorizada. Eu acho que você deve viver isso, eu vivo isso, cada um na sua indústria, digamos assim. Mas eu acho que nem por isso a gente deve deixar de fazer e deixar de praticar. Eu acho que minha obrigação como difusora e promotora de conteúdo é trazer. E aí cabe a cada um entender que aquilo serve ou não serve. Enfim, eu tenho que cumprir aqui o meu papel, o meu dever fiduciário de trazer a discussão. Tomara que seja útil. Obrigada para quem ficou até o final. Eu espero que vocês voltem e espero que tenha sido útil, tá? Muito importante a discussão. Obrigada, até a próxima.